nome do irmão Wilkes, da segunda parte da ministração. Aleluia. Salve da amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Muito temor e temor ao Senhor que nós estamos aqui nessa noite, amém? Só vou dar continuidade naquilo que Deus tem preparado para nós, para ouvirmos nessa noite. E você ouviu muito bem que você precisa nessa noite, de fato, descobrir qual é a sua identidade. Amém? Abra suas Bíblias em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, versículo 26. Glória a Deus, aleluia. A Maria trouxe a palavra para nós há minutos atrás, sobre que nós devemos entender como ser iguais a Davi, como ter atitudes de Davi. E o mais importante, entender quem você é em Deus. Amém? Amém? Amém. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Deus? Vamos descobrir juntos então. Gênesis 1, versículo 26. E diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Senhor Jesus, tentamos sua presença nessa noite, para entendermos de fato quem nós somos, para entendermos de fato o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E por isso nós estamos aqui para entender qual que é a nossa identidade e descobrir o nosso propósito aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, nos dê direção para essa segunda palavra da noite. Nos dê direção para aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como a nossa irmã muito bem trouxe para nós ao primeiro momento do culto dessa noite, como Davi, ele entendia quem ele era. Essa semana, compartilhando com os meus colaboradores, eu pude informar para eles que o que importa não é o que os outros acham sobre você. O que importa é o que Deus já disse sobre você. Ouviu um aleluia ali, porque ele entendeu. Não importa o que os outros acham sobre você, mas o que de fato Deus já disse sobre você. Você nasceu aqui para este mundo com um propósito, mas para viver o propósito de Deus você precisa entender a sua identidade. E Deus criou o homem segundo a sua, conforme a sua, em outras palavras, em outras Bíblias vão dizer, em igualdade a sua semelhança. É isso, você entendeu? Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Vou repetir. Ele te fez segundo a sua, conforme a sua. Várias palavras, várias versões da Bíblia vai dizer semelhante à sua ou em conformidade à sua semelhança. Ei, você é imagem e semelhança do Criador. Calma aí, meus. Eu estou vindo na igreja hoje e eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E como você pode dizer que eu sou imagem e semelhança do Criador? Porque você é imagem e semelhança do Criador, porque você, entendendo isso, você entende que você é criatura de Deus e criação de Deus. E se isso te vibra, meu irmão, você tem um convite a receber nessa noite ainda. Porque não basta você entender que você
a imagem e semelhança do Criador, porque até os animais entendem que eles são criados por um Deus, mas existe uma única criação, que é a imagem e semelhança de Deus, e essa pessoa é você. Glória a Deus, aleluia. Entenda que ser imagem e semelhança do Criador é possuir todos os atributos dele. Vou repetir de novo, você não entendeu? Ser imagem e semelhança do Criador é ter todos os atributos do próprio Deus dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que Davi venceu, pastor? Porque ele entendeu de fato, porque ele é considerado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Errava pra caramba. Como essa música aqui que manda pra mim, por favor. Eu nunca tinha ouvido essa música pela primeira vez. Foi nessa noite. Se você não observou, essa letra dessa música, ela fala de todos os defeitos de todos os guerreiros da fé. Talvez você já ouviu falar de Davi sendo o grande homem de Deus. Mas ele também foi um homem que se deitou com outra mulher que não era dele. Isso significa o que, pastor? Nos dias de hoje? Adultério. Ah, mas tem Moisés, também um grande homem de Deus. Mas talvez você esqueceu, também Moisés foi um assassino. Ah, você não sabia? Está na Bíblia. Mas o que fez eles se tornarem homens vitoriosos, homens lá em... Tem um livro na Bíblia que vai falar sobre todos os guerreiros da fé. E por que o nome deles estão lá então? Um assassino, um idólatra, como foi Salomão. Como que o nome deles estão lá? Como homens de fé. Porque eles entenderam uma coisa: não importa o que eles fizeram, mas importa a atitude final deles com Deus, tendo consciência de filho. Talvez você veio nessa noite com pecados, com erros, com atitudes que não condizem com a palavra de Deus. Mas eu trago boas novas. Uma escolha certa anula todas as erradas. Vou repetir. Uma escolha certa anula todas as erradas. Mas Wilkes, você falou uma coisa interessante sobre imagem e semelhança do Criador. Ele falou para mim que eu estou aqui para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre todos os pequenos animais que até que se movem sobre o chão. Você entende qual que é o animal que a Bíblia fala que se arrasta sobre o chão e qual que é a simbologia dele para o âmbito espiritual? Qual é o animal que se rasteja ao chão e ele é conectado a uma criação também? Satanás. Satanás é considerado como uma serpente. Ei, eu vou repetir. Se você não entende, eu estou aqui animado porque isso me incomoda a entender, porque se eu tenho consciência disso, pastor, eu vivo em consciência de que eu domino sobre até os animais que se rastejam sobre o chão. Se Satanás é considerado como uma serpente que se rasteja sobre o chão, eu tenho poder para estipá-lo daqui, estipá-lo da minha casa, estipá-lo da minha família, porque quem pode viver e ser autoridade na minha família é Jesus. Aleluia. Mas talvez você também veio aqui e imagina como eu tive essa sensação, porque eu vou contar para vocês qual foi o meu versículo de conversão. Eu estou com 30 anos, há 22 anos atrás. Eu estava na igreja missionária
E naquele momento eu chorava porque eu não morava com meu pai, nem com a minha mãe. Eu morava com meus avós. Uma figura paterna e uma figura materna, mas não eram meus pais. E quando eu ia para a escola, eu tinha dois dias específicos, Dia dos Pais e Dia das Mães. E aí eu via meu avô e minha avó vindo ao meu encontro nesses dias, mas eu via os pais dos meus amigos indo para a escola. E aquele dia veio consciência sobre minha mente. Estamos aqui, duas pessoas que são professores, e nós estudamos até na parte fisiológica que uma criança começa a ter entendimento quando tem a partir de 7 anos. Com 8 eu tive um entendimento. Ei, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Lembra como se fosse hoje o pregador da noite abriu a Bíblia, e convido vocês a Bíblia de vocês, Salmos 27, versículo 10. O título da ministração dessa noite nós colocamos lá. Foi enviado aos irmãos para que vocês compartilhassem enquanto as pessoas foram compartilhadas. E lá está bem claro: deixei de ser órfão. Existem 3 tipos de orfandade nessa geração. A orfandade natural, quando um pai se vai, uma mãe se vai. E uma orfandade quando os pais estão vivos, de corpo presente, mas não estão presentes na vida dos filhos. E uma terceira orfandade é quando você tem seu pai, sua mãe, mas mesmo assim você não entende o porquê você veio nessa terra, não entende o porquê que você está aqui. Eu não posso colocar na balança qual que é o pior, porque os 3 é ruim. Abram suas Bíblias em Salmos 27, versículo 10. Quando ouvi essa palavra, falei: existe esperança para mim? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Eu vou repetir, numa outra versão. Ainda que os meus pais me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Aleluia. Você compreendeu? Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor jamais me abandonaria. E aí, a partir desse momento, eu saí numa procura incessante em querer ter um relacionamento com meu pai e com a minha mãe, porque eu tinha eles ainda vivos. Alguns de vocês nessa noite talvez não tenham seus pais, ou um deles, mas entendam, eu deixei de ser órfão, porque mesmo que eles me abandonem, eles jamais me abandonarão. Mas talvez você está na segunda situação. Você até tem seus pais, mas se sente abandonado. Eu vou repetir para você: Deus jamais te abandonará. E talvez você está numa terceira situação. Você tem seus pais, eles te dizem: eu te amo, eu me importo, eu me preocupo, eles têm com provisão, mas mesmo assim você sente um vazio. E sabe o que é esse vazio? É a falta de consciência de que Deus jamais te abandonará. Aí você fala: mas Wilkes, parece que é fácil você falar. Se eu pegasse nesse momento, não vou fazer porque não é o momento certo, pegar meu microfone, entregasse para minha esposa, ela ia falar para você sobre o quanto que Deus teve um encontro com ela referente à paternidade. Como prove Deus eu ser hoje, eu entendi que existe uma paternidade de Deus sobre a vida de cada um de nós.
E sabe o que é o mais legal? Não tomem eu como exemplo. Não tomem a Natália como exemplo. Não tomem o pastor como exemplo. Tomem Jesus como exemplo. Como assim, Wilkes? Abram suas Bíblias. Eu gosto de tudo que eu ministro, prego, tem que ter fundamento. Maior fundamento que esse, meu irmão, não existe. Você quer ver uma situação que alguém... Você já imaginou Jesus se sentindo abandonado? Já se imaginou? Não? Já imaginou isso? Não? Mas Jesus passou por um momento de abandono. Calma aí. Calma, para tudo. Jesus não é o próprio Deus? Ele estava aqui na terra, beleza, tudo bem, mas ele não deveria sentir esse sentimento. Sabe por que ele sentiu? Já eu te conto, mas eu vou te falar. Vou te mostrar. Mateus 27, versículo 45 diz assim: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Contextualizando, isso aqui é a morte de Jesus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Sabe esse sentimento que você tem de abandono? Jesus também sentiu. Mas sabe por que Jesus sentiu? E agora a sua cabeça vai explodir. Porque o pecado estava sobre ele. E quando o pecado está sobre a sua vida, quando o pecado estava sobre a vida de Jesus, porque Ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, para que você tenha vida e vida em abundância. Mas talvez você nessa noite, talvez você que está aí, está sentindo abandonado. Jesus sentiu abandonado porque Ele estava com o pecado sobre seus ombros. E quando Ele estava com o pecado sobre Ele se sentiu abandonado ao ponto de dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Talvez o seu sentimento é o mesmo: meu Deus, por que me abandonastes? Mas eu não quero te deixar com esse sentimento nessa noite. Quero te deixar com esse sentimento que foi o mesmo que Deus falou para Jesus. E no batismo de Jesus, então Jesus veio da Galileia. Mateus 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia, do Jordão, a ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim Jesus foi batizado e saiu das águas. Naquele momento, feche seus olhos nesse momento. Imagina Jesus sendo batizado. Quando ele sai das águas, o céu se abrindo e o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado. Glória a Deus. Este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho
amado, de quem me agrado. Essa é a voz de Deus nessa noite sobre você. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. E ouça também: este é o meu filho amado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu comecei em Gênesis? Desde o princípio, Deus quer se relacionar com o homem. Desde o princípio, Deus quer restaurar a sua identidade. E nessa noite, você tem a oportunidade de deixar de ser somente uma criatura e se tornar filho. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque errou várias vezes, nunca na mesma coisa. Mas foi várias. Mas em tudo que ele errava, ele pedia perdão e se arrependia. Isso é o homem segundo o coração de Deus. Abraão, mesmo velho, mesmo de idade avançada, recebeu uma promessa que seria pai de multidões. Acelerou o processo e tentou ter um filho com uma concubina, mas não era com ela que viria a sua geração, mas com Sara. Mesmo assim, adiantando aquilo que Deus tinha prometido para ele, é considerado o pai de multidões. Então não importa o seu erro, não importa o pecado. Por que você falou o seu erro e não falou o seu pecado? Porque não existe o seu pecado. O pecado não é seu. O pecado não é meu. Existe o pecado, é uma escolha você pecar ou não. Existe a água limpa e existe a água suja. É uma escolha sua, beber ou não. Vamos ter consciência daquilo que é responsabilidade de Deus e aquilo que é responsabilidade minha e sua. Responsabilidade de Deus é te trazer a consciência quando você vem a um culto de um pastor, um pregador, trazer para você a consciência de filho. Essa é a responsabilidade de Deus, trazer essa consciência, e a responsabilidade sua, ter a consciência e a decisão. Não é a situação, mas são as suas decisões que te levam para o próximo nível. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Hoje você tem duas oportunidades. Há aqueles que precisam se reconciliar com o pai. Aquele filho que saiu, pegou tudo que tinha direito, mas deu com o pé e deu um vazar, como diz os jovens, mas se arrependeu de tudo e voltou para os braços do pai. Mas há aqueles que estão dentro da casa do pai, sabendo que tudo que tem dentro da casa é dele, sabendo que tudo que o pai tem é dele, tudo que o pai falou que ele pode fazer, ele pode fazer. A palavra de Deus fala que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Isso não é um versículo bíblico, mas é uma expressão de uma música, mas está na Bíblia porque ele fala que você pode, ele fala que você pode ter, ele fala no que você pode fazer, é só você ler. Sabe qual que é o problema, irmãos? Nós não lemos e queremos viver. Pastor, se o senhor comprar um carro hoje e não ler o manual de instrução, o senhor pode estragar seu carro. Se você comprar uma geladeira hoje, não ler o manual de instrução, você queima ela. Essa semana eu fiz isso, pastor. Meu patrão falou: Wilds, tem o alarme da loja, você pode tirar o alto-falante? Você tira ele,
Porque ele não está funcionando, mas aí você coloca na tomada. O irmão já sabe o que vai acontecer. Aí, como um bom obediente que sou, tirei. E eu simplesmente coloquei na tomada. Vocês não sabem a explosão que deu. Tum! Aí eu olhei, estava discriminado no bendito cujo daquele negócio que ele era 12 volts. Eu coloquei no 120. Vai queimar ou não vai queimar? Vai queimar! Aí a palavra de Deus fala, não vai ali, não vai acolá, haja assim, haja assado, mas você insiste em agir errado. A culpa é de Deus ou a culpa é sua? A culpa é sua. Aí eu vou trazer para mim, que é mais fácil falar de mim, né? Se o meu patrão falou, coloca na tomada, o que eu tinha que ter feito? Ter pelo menos lido o que tinha no negócio. Se eu tivesse lido, eu tinha ligado para ele, patrão, aqui está 12 volts. Oh, então não coloca. Né? Estava lá. Mas isso muitas vezes é igual conosco. Está escrito na palavra o que você precisa fazer. Está escrito na palavra o que você tem. Está escrito na palavra as promessas de Deus sobre sua vida. Está escrito na palavra aquilo que Ele prometeu. Está escrito na palavra aquilo que você vai viver. Está escrito na palavra aquilo que você pode viver, mas você não lê. Então, se você não lê, não tem acesso. Existe uma história onde que Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já passou por essa terra, e Billy Graham foi visitar uma senhora que estava muito mal, acamada, a ponto de morte. Os médicos já diziam para ela que ela teria um dia, se não meses. E ele senta ao lado daquela senhora, prestes a ir para o céu. E conversando com ela, trazendo uma palavra de conforto para ela. Ele passa os seus olhos sobre as paredes de sua casa e ele observa um quadro lindo, brilhoso. E Billy Graham olha aquilo e ele chega mais perto e observa. Quando ele chega ali, ela observa e fala: Billy Graham, esse é o melhor presente que eu já recebi. Ele falou: sério? Sim. Meu antigo patrão me deu. É uma folha tão bonita que eu pedi para colocar nesse quadro tão lindo. Essa mulher, alguns meses atrás, ela poderia ter passado por um tratamento, mas não pôde passar porque não tinha condições. E já estava avançada a sua doença e ela não ia ter mais condições de sobreviver. Billy Graham chega mais perto, pega aquele quadro e lê. Quando ele começa a ler, pastor, está escrito assim: eu, fulano de tal, nesse documento entrego tudo que eu tenho, todas as minhas terras, todos os meus bens, todos os meus animais, como forma de gratidão, eu dou a Beltrana. Essa história é real. Quando ele termina de ler, ele chora aos prantos, porque ali, naquele documento, tinha tudo o que ela precisava, mas por falta de conhecimento, ela não teve acesso àquilo que estava disponível. Com tudo que ele deu para ela, ela podia ter procurado os melhores médicos, poderia ter procurado os melhores hospitais,
imagino eu, que Deus já tinha feito isso de fato para que ela pudesse desfrutar mais. Mas por falta de conhecimento que aquilo não era apenas um papel bonito, mas era um papel de transferência de bens, talvez ela estaria melhor naquele dia. Quando eu ouvi essa história, eu falei, mas e o fim? E o fim maravilhoso, Billy Graham termina. Poucos minutos após ouvir e ler, ela dá seu último suspiro e vai para o céu. Irmãos, talvez você nessa noite não está na mesma situação que essa mulher estava. Hoje você teve acesso a dois momentos de ouvir a palavra. Feche seus olhos. Fique aos seus pés.